Olha só, gente, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de alguns tipos de terapia hormonais como fins estéticos. Esse será o nosso bate-papo aqui. Estou recebendo hoje o médico endocrinologista, né? Dr. Mário Toscano Filho. E ele vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Se vocês têm dúvida, já vão lá, 45-9925-4747. Bora interagir com a gente? Bora lá? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, doutor Mário. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Não, é um prazer você tirar essas dúvidas pra gente, porque a gente já traz os assuntos que estão na semana e a população, as pessoas têm dúvida. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente, né? Porque muitas pessoas, eles procuram as terapias hormonais para fins estéticos. Mas, geralmente, quais que são essas terapias, doutor, que elas procuram esses medicamentos? Bom, é o seguinte, hoje está realmente havendo uma febre em busca do corpo ideal, né, da melhor composição corporal, da melhor versão, todo mundo em busca da sua melhor versão. E atrás disso, as pessoas, então, existem uma demanda muito grande pelos hormônios, né? Então, mais especificamente pela testosterona, que é um hormônio masculino, predominantemente masculino, e que também as mulheres produzem mais uma quantidade bem inferior, mas que gera todo um ganho de massa muscular, massa magra, redução de gordura corporal, mais de força, disposição, melhora a libido, enfim. Então, a princípio é excelente. Porém, existe o nosso sistema glandular endócrino, ele mantém um equilíbrio, certo? Hipotalâmico, hipofisário, glandular. Então, a indicação da utilização de hormônios sempre tem que haver um diagnóstico e uma deficiência comprovada laboratorialmente, que geralmente o paciente vai ter sintomas. Aí sim existe a indicação formal da utilização desses hormônios. Agora, quando se utiliza com a finalidade única e exclusivamente estética, para melhora de composição corporal, ou apenas na questão, né, da silhueta, melhorar a silhueta, você, ao usar um hormônio que não está em deficiência, você provoca um desbalanço desse sistema endócrino. Aí é que está o problema. Doutor, e por que, mas também recentemente, né, foram alguns hormônios, eles foram proibidos, né? É por causa disso, por causa desse abuso também? Exato. Existe, então, também hoje muito se falando em chips, né? Os chips, os implantes hormonais, chip da beleza. Então, a gente está falando também de hormônios muito utilizados pelas mulheres, que no caso da gestrinona, é um hormônio sintético que tem a sua indicação formal para alguns casos assim, específicos de endometriose, para mulheres que têm TPM, para algumas situações específicas. E esse hormônio, ele popularmente ficou conhecido como chip da beleza. Por quê? Porque ele trata-se de uma via de administração subcutânea, então é um implante, certo? Porém, o uso é muito restrito, são poucos casos que têm a devida indicação. E o que começou a haver é uma procura desses hormônios sintéticos com essa finalidade. Só que o paciente ele vem só pensando nos pontos benéficos, porém todo hormônio ele também tem os seus riscos e os seus potenciais efeitos colaterais. Certo? E aí realmente é que é um problema, porque os efeitos colaterais eles incluem alterações corporais, como aumento da oleosidade da pele, aumento de espinhas, como, por exemplo, o engrossamento da voz nas mulheres, começa a ter características masculinizantes nas mulheres, crescimento de pelos, crescimento de clitóris. Nos homens, o abuso de testosterona pode dar efeitos contrários, então um homem está funcionando normalmente, o seu metabolismo, ele começa a ter atrofia testicular, ele começa a ter ginecomastia, que é o aumento da mama, pelo uso abusivo desses hormônios sem a devida deficiência e indicação. E assim, doutor, quais que foram esses hormônios que foram proibidos? Os hormônios como um todo, então assim, principalmente a gente está falando exatamente da testosterona, da oxandrolona, os derivados, né, da testosterona, os precursores, então existem os sintéticos que são oxandrolona, estanazolol, a própria gestrinona, são hormônios que eles têm esse efeito de melhor composição corporal, porém eles têm todos os riscos. Então, na verdade, não foram proibidos hormônios específicos, foi proibido a prescrição de hormônios com essa finalidade, né? Que é uma finalidade realmente de ganho de performance, de uma melhora de disposição. Né? É estética, exato. Então, o que houve recentemente, né? Então, é um assunto que está extremamente agora atual, sempre foi polêmico a questão hormonal, né? E a questão é
que o Conselho Federal de Medicina, baseado no movimento que houve das sociedades médicas, das especialidades médicas no Brasil, então a gente está falando da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Cardiologia, Urologia, Dermatologia, Ginecologia, Medicina do Exercício e do Esporte, eles se uniram, fizeram uma carta pedindo para que o CFM tomasse medidas no sentido de tentar inibir essa prescrição inadequada, porque está havendo muitos médicos promovendo cursos para médicos de como prescrever esses hormônios, certo? Porém, sem essa devida indicação formal. Então, não houve, sim, proibição específica de um hormônio A ou B, mas sim da prescrição indevida de hormônios, tá? Isso inclui todos os hormônios. Estou falando do hormônio da tireoide, estou falando de hormônios gonadais, porque, por exemplo, tem médicos que prescrevem o hormônio da tireoide para o indivíduo saudável para acelerar o metabolismo, para ajudar numa perda de peso. Só que isso gera uma série de alterações, com aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Então você tem riscos maiores que os benefícios ao prescrever hormônios para quem não tem uma deficiência comprovada. O senhor até comentou ali atrás um pouco dos malefícios, né, que eles podem trazer para o organismo. Eu queria até que o senhor salientasse novamente para as pessoas, para elas não fazerem uma abuso de medicamentos, assim, de hormônios, sem prescrição médica ou sem uma consulta médica também, né, doutor? Perfeito, Mauro. É o seguinte, eu tenho atendido pacientes de diversas idades, masculinos, femininos. Muitos pacientes que hoje vêm em busca de hormônios, que querem os hormônios, são jovens, saudáveis, sem doença prévia nenhuma. Então os indivíduos vêm com queixas: poxa, eu estou me sentindo indisposto, eu estou me sentindo com perda de força, eu vou na academia, parece que eu não estou tendo força suficiente, minha libido não está legal, então eu queria repor testosterona, né? As pessoas já querem isso, homens e mulheres. A gente faz a dosagem, na sua imensa maioria, desses pacientes, assim, eu estou te falando mais de 95%, os exames absolutamente normais. Quando se dosa, e realmente a gente só pede a dosagem quando existe a queixa. Então o paciente vem queixando-se daqueles sintomas que podem estar relacionados à deficiência hormonal, mas também pode estar relacionado a uma série de outras situações, como estresse, como noite mal dormida, como, enfim, uma rotina extenuante. Então a gente dosa e está normal. E mesmo assim, essas pessoas querem hormônios. Então recebi pacientes que vieram utilizando hormônios prescritos por colegas, pacientes previamente saudáveis, que ao utilizar hormônios desbalancearam seus eixos hormonais e vieram com os sintomas do uso inadequado. Quais são eles? No homem, por exemplo, um homem que usa testosterona, um homem jovem que está com seus níveis extremamente normais, começa a usar testosterona e usa por um tempo prolongado, ele passa a ter atrofia testicular, então os testículos diminuem de tamanho, ele passa a ter dificuldade de ereção e de manter a ereção, ele passa a ter redução da libido, ele passa a ter, pode ter aumento das mamas, a ginecomastia, então ele passa a ter sintomas do hipogonadismo, que é uma doença decorrente da falta da testosterona, e olha que contrassenso, né? Paradoxo, por ter utilizado o hormônio que seria para melhorar e tornou ele doente. Um indivíduo previamente saudável se tornou doente. Aí a gente tem que fazer o caminho de volta, tem que ir retirando gradativamente e desbloquear o eixo hormonal. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não. Inclusive os indivíduos podem se tornar inférteis. Por isso que é importante ter esses cuidados aí. Doutor, mas com essa decisão do Conselho Federal de Medicina, haverá mudanças aí, então, desses implantes, também de implantes hormonais? Olha só, Mauro, o que acontece? A autonomia médica, há de se salientar isso, o médico tem autonomia para prescrever o medicamento ou o hormônio, o que ele achar necessário. O paciente tem que ser informado dos benefícios e dos riscos. A decisão é compartilhada, médicos e pacientes, ok? Então, tem que haver um entendimento, porque não adianta também o médico só falar dos benefícios, mas não falar, olha, pode acontecer isso aqui. E o paciente estar bem ciente, certo? E quando há um interesse mútuo, não, o paciente eu quero e o médico também quer assumir riscos de uma prescrição quando não há deficiência, ok, o que se decide ali dentro, o médico tem autonomia, o paciente também, né? Porém, assim, então, o conselho, na verdade, é uma indicação, mas o conselho ele não vai poder simplesmente
caçar o CRM do médico que assim prescrever. É só no intuito de impedir os abusos, exatamente, porque está havendo uma banalização da utilização desses hormônios. Tá? E aí envolvem os implantes hormonais, que têm sim as suas indicações, vão continuar sendo prescritos, né, médicos utilizando. Por exemplo, as ginecologistas prescrevem muito implantes hormonais, por exemplo, o Implanon, que ele tem efeito contraceptivo, por exemplo, e tem os efeitos de melhora de composição corporal, a gestrinona, que é o chip da beleza, porém, e assim como os demais chips, então, de testosterona, de oxandrolona, para aumento de massa óssea, existem as devidas indicações. E assim, não só falando dos implantes, mas também tem outras vias de administração, gel, os injetáveis, cada um tem os seus prós e os contras. Lembrando que o mais fisiológico, a primeira opção seria o gel, o transdérmico, que seria o mais próximo do natural, que é o que as nossas glândulas produzem, né? O mais fisiológico possível. Doutor, esse chip da beleza é a mesma coisa que os implantes hormonais ou não? Ele é um implante hormonal, certo? Aqui ficou popularmente conhecido como chip da beleza, por causa da procura, da procura, mas especificamente é o chip, é o implante, né? Não é nem correto a gente falar chip, né? Mas é que ficou tão popularmente conhecido que é assim a gente acaba usando esse termo. É um implante, que são pellets inseridos na região subcutânea, que pode ser braço, né? Pode ser na região glútea. Isso, faz uma incisãozinha, coloca o implante e costura. E pode ser, então, geralmente é gestrinona, certo? É o implante, o princípio ativo do chip da beleza, né? Conhecido como chip da beleza. Vale salientar que esses implantes, o problema dos implantes é que, uma vez inseridos, eles são absorvíveis. Então, se começar a dar efeito colateral, geralmente eles têm uma duração de 6 meses, por exemplo, de liberação desse hormônio. Se a pessoa se arrepende, começa a ter muita acne, começa a ter muita oleosidade da pele e acontece muita queda de cabelo, não tem como retirar. O paciente tem que ficar até finalizar o efeito ali do tempo de meia-vida. Doutor, e quando que é indicado esses implantes hormonais? É quando tem deficiência, ele fez os exames e é indicado pelo médico? Exatamente. Por exemplo, nos homens, não faz parte de diretrizes, nem guidelines, nem protocolos. A primeira linha de reposição de testosterona para os homens seria transdérmico, que é o gel, ou injetável. E aí a gente está falando de testosterona de curta duração e longa duração. Aí é a questão de meia-vida da medicação. Esses são os protocolos seguidos exatamente por estudos, comprovadamente seguros e tudo mais. Já os implantes, eles não fazem parte dos protocolos, tá certo? E nas mulheres, sim, tem essa indicação dos implantes para métodos contraceptivos, como o Implanon, ou nessas situações de endometriose, de TPM, que seria os implantes de gestrinona. Doutor, e assim, quais que são os riscos desses implantes hormonais da pessoa fazer sem ter os cuidados ou procurar um médico ali? O senhor comentou alguns ali, mas então tem risco, tem que ter cuidado na aplicação. Porque fulano usou, é bom, vou usar também. Fulano comprou, vai lá, já usa. O do fulano também, isso já não pode. Né? Não pode, exatamente. São substâncias que elas têm uma repercussão, né? Então, no sistema metabólico endócrino, tem que sim ter muito cuidado na utilização. Não adianta ficar achando que só vai trazer benefícios, sempre tem que avaliar os benefícios, e os benefícios sempre tem que superar os riscos. A gente falando de hormônios também no geral, também é importante salientar, muitas pessoas procuram pelo GH, o hormônio do crescimento. E o GH, que também tem a questão de promover a questão de melhora de composição corporal. Porém, é o hormônio do crescimento, que se utilizado de maneira errada em adultos, pode aumentar a parte muscular, mas também pode aumentar coração, pode aumentar vísceras, pode aumentar extremidades de dedos, de pés, fazer acromegalia, tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, uma criança ou adolescente que tem deficiência no hormônio do crescimento precisa crescer, absolutamente indicado. Agora tem que ter cuidado, adultos, com a questão da finalidade estética. Bom, gente, olha aí, praticamente uma aula nessa tarde, né? Mas se você ficou mais em dúvida, ficou curioso aí também, tem o Insta ali do Dr. Mário, só você entrar em contato com ele, de repente quer saber um pouquinho mais, doutor, eu estou usando assim, tá dando alguma coisa, conversa com ele que com certeza ele vai ajudar. E se você quiser algum assunto também relacionado a isso, mande suas sugestões de pauta que a gente convidou o Dr. Mário novamente. Obrigado, gratidão. Muito Bom obrigado. Dentro do consultório. Muito obrigado.